Eclesiastes, no capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 7. Eclesiastes 4, 7. Hoje nós chegamos na terceira mensagem da série Legado, que tem 4 temas. São esses 4 verbos aqui que está na nossa camisa. A equipe que está trabalhando veste essa mesma camisa. Esses 4 verbos, numa altura dessa do campeonato, já deu para você identificar que traduzem a nossa missão como igreja e a nossa missão como cristãos. Afinal de contas, qual cristão que não se sente chamado a, em primeiro lugar, servir, mas também a amar o próximo, que não deixa de ser expressa pelo seu serviço? E à luz do que conversamos no domingo passado, qual cristão que não quer crescer, entendendo que com o passar do tempo, dos meses, dos anos, nós precisamos ser capazes de olhar para trás e dizer: puxa, hoje eu sou um homem ou uma mulher, um pai, uma mãe diferente do que eu fui ano passado, melhor, porque a vida cristã pressupõe crescimento. E nós vamos ver no domingo que vem com o nosso pastor convidado, pastor Leonardo Sayum, do Rio de Janeiro, o cristão que proclama, que anuncia. Mas hoje nós vamos falar sobre esta terceira disposição de vida, onde o cristão, ou aquele que quer se parecer com Cristo, dentro e fora da igreja, dentro e fora da sua casa, ele está disposto a se relacionar, a amar o próximo, e com este próximo desenvolver um relacionamento para a vida. Leia comigo no capítulo 4, verso 7, olha o que é que a voz de sabedoria do autor de Eclesiastes, possivelmente o rei Salomão, o que ele diz: descobri ainda outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar, contudo os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas 2 conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Vamos orar mais uma vez? Baixa a sua cabeça comigo. Deus querido, nós acabamos de cantar que o teu reino é eterno. É um reino de justiça, de misericórdia, de igualdade. E tudo isso, Senhor, essas características do teu reino, nós experimentamos aqui e agora, na relação com o nosso próximo. Por isso, Deus, esta palavra de hoje, eu creio, Senhor, é tão importante para nós. Por isso, a minha oração é para que o teu Espírito continue falando aqui hoje, tocando em corações, curando vidas, porque a tua palavra traz cura. Ela é como uma semente que entra nos nossos corações, germina, cresce e dá frutos. Que hoje seja noite de frutos. Em nome de Jesus nós oramos. Teu povo diz: amém, amém. Irmãos, esse texto fala de um homem que, o adjetivo que caracteriza esse homem, para mim, é um adjetivo pavoroso. No verso 8 diz que havia um homem totalmente solitário. Sabe o que é uma pessoa ser totalmente solitária? Não significa que ela vive sozinha, isolada na mata, ou como o náufrago lá do filme. Ela não é solitária por ausência de pessoas ao seu redor. Porque se nós olharmos aqui, tem muita gente aqui dentro, mas tem muita gente solitária. Às vezes, no seu trabalho, pode ter muita gente ao seu redor, mas certamente muita gente que vive vidas solitárias, é ou não é?
E olha que interessante, ele diz que este homem solitário, não tinha filho nem irmão, e aqui ele está se referindo à organização social dos povos da antiguidade, que eram em torno dos filhos, que é a sua descendência, e dos irmãos, que não eram necessariamente filhos da mesma mãe, mas necessariamente membros de uma comunidade próxima. Ele não tinha nenhum nem outro, era totalmente solitário porque lhe faltava grupo social. Ele talvez pertencesse a um grupo, mas lá dentro ele não se encontrava como ser. Olha por que eu posso afirmar isso. Porque no verso seguinte diz que ele trabalhava sem parar, mas os seus olhos não se satisfaziam com a sua própria riqueza. Então, quando eu digo que esta caracterização do homem apresentado aqui por Eclesiastes, ela é pavorosa, é porque o homem que está totalmente solitário, ele é um homem ausente da capacidade de se alegrar, de se contentar, de perceber ao redor tudo que ele tem, tudo que ele construiu, tudo que ele se tornou e ser contente com aquilo. O texto diz que ele sequer se perguntava, para que eu trabalho tanto se eu não posso nem me divertir? Quando a gente vira a página, no capítulo 3, não precisa voltar não, só escute. Olha o contrário disso aqui. O autor vai dizer o que é uma grande bênção na vida de um homem. No verso de número 13 do capítulo 3, o autor de Eclesiastes diz assim: descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho. Na verdade, deixa eu esclarecer algo aqui. O verbo ser recompensado pelo seu trabalho, na verdade, é o verbo enxergar. É aquele que enxerga a recompensa da sua produção. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui no capítulo 3, que é um presente de Deus, é o homem que não só pode comer e beber, mas que consegue olhar e enxergar ao seu redor todas as bênçãos de Deus na sua vida. Ele diz, esse homem é um abençoado. Esse homem recebeu um presente de Deus, que é a capacidade de olhar ao seu redor e se alegrar, e se tornar contente, e dizer, Deus, muito obrigado pela minha família, muito obrigado pelos meus bens, pode até não ser muito, mas o que for, eu te agradeço, Senhor. O autor diz no capítulo 3 que esse é um homem feliz, e no capítulo 4 pinta esse quadro de um homem desesperadamente perdido. E mais uma vez, o adjetivo é totalmente solitário. Então, algo que o texto vai começar a dizer para a gente, é que nós precisamos, preste atenção nisso, nós precisamos de companhia para conseguir enxergar o mundo ao nosso redor de maneira apropriada. O totalmente solitário não enxerga, mas quem caminha na dimensão de relacionamentos com Deus, com o próximo, relacionamentos saudáveis, começa a ter os seus olhos abertos para enxergar ao seu redor as tantas bênçãos de Deus. Quer ver como é que isso é na prática? Deixa eu te perguntar, você já participou de alguma reunião? Eu não sei quantos aqui, obviamente eu não vou pedir para você levantar a mão, já frequentou reuniões de alcoólicos anônimos, ou NA, narcóticos anônimos. Ou então, ainda que não tenha sido reuniões assim, mas às vezes numa reunião de PG, onde alguém pede a palavra, começa a falar, e você ouve aquela pessoa falando, e o problema e a tribulação que circunda a vida daquela pessoa é tão grande, que você que chegou naquela reunião achando que tinha problema, você dá um passo para trás e diz assim, ufa, Senhor, muito obrigado pelo que eu tenho. Você já participou disso alguma vez? Não precisa dizer se foi para o AA ou para o NA, mas isso é uma relação muito comum, e isso nos mostra como é importante a presença do outro na nossa vida. É quando a gente ouve que o outro também sofre, que o nosso sofrimento é amenizado. É quando a gente enxerga as bênçãos do outro, que a gente cresce na expectativa de ser também abençoado. A presença de pessoas nas nossas vidas é essencial para que a nossa vida seja bem vivida. Amém, irmãos? Agora, por um lado a gente concorda com isso, mas por outro lado também vamos combinar o seguinte, é muito chato lidar com gente, não é não? Às vezes, assim, tem gente que
Não muda, o tempo passa, ela reclama das mesmas coisas. E aí você dá um conselho, ela não bota nenhum conselho em prática. Fica arrastando a vida o tempo inteiro e toda vez que encontra é um murmúrio, é uma reclamação. Aí, honestamente, por mais que a gente seja desafiado a amar essa pessoa, dá vontade de dizer, meu amigo, quer saber? Vai, me dá uma folga. Isso acontece. O ponto que eu quero colocar aqui é o seguinte, se por um lado concordamos que a vida bem vivida é na companhia de outros, por outro lado, nós temos nos tornado uma sociedade de pessoas cada vez mais individualistas, mais preocupadas com os seus próprios interesses, com suas próprias demandas, quando muito com os interesses e demandas dos nossos familiares mais próximos, cônjuges, filhos, parentes próximos. O mundo lá fora que se exploda, cada um com seus problemas. A gente não diz isso porque é feio, mas às vezes a gente vive vidas como se estivéssemos afirmando isso. É ou não é, irmãos? Essa é a sociedade que nós vivemos. E quando eu leio aqui, um homem totalmente solitário, que trabalha sem parar, e que os seus olhos não conseguem se satisfazer com aquilo que ele produz, eu me pergunto, em que tempo é isso que Salomão está escrevendo aqui? Porque eu sei cronologicamente que esse texto aqui tem quase 3.000 anos. Mas eu pergunto para você se isso aqui não é absurdamente atual, sim ou não? É ou não é o retrato da nossa sociedade, do nosso mundo, da cultura do mais, e nunca o mais se torna bastante. É sempre querendo mais, e enquanto se quer mais e não se satisfaz, vamos tocando a vida como eternos insatisfeitos. Bem, tem 2 camaradas que tiveram experiências especiais em suas vidas. Um deles se chama John Wood, e ele escreveu um livro chamado, o nome do livro é assim, Sair da Microsoft para Mudar o Mundo. Alguém conhece esse livro? Interessantíssimo. O John Wood era um alto executivo da Microsoft na Ásia, e ele tinha como hobby, nos seus períodos de férias, fazer longos retiros. Eu digo longo porque um cara que tinha uma agenda de 18, 20 horas de trabalho por dia, ele conseguia tirar uma semana de férias, ele diz, era muito. Então, nessa semana de férias, ele conseguiu ir para o Nepal. E o homem era atleta, e lá no Nepal ele fazia trilhas por aqueles montes ali. E saindo de Katmandu, ele se embrenhou numa trilha bastante rústica, e lá na frente ele encontra uma criancinha, na entrada da cabeça de uma outra trilha. E ele percebe que a criancinha falava inglês, começa a conversar com o menino, e o menino chama ele para tomar um chá na vila, e ele vai. E quando ele chega lá, ele vê aquele monte de crianças, e então ele começa a, de maneira curiosa, conhecer a comunidade, e levam ele para ver o salão social, onde a turma se reunia, e vai nas casas, e toma chá, e é convidado para dormir, até que ele chega no canto do salão principal, e vê um armário trancado. E ele pergunta, o que tem nesse armário? Eu estou te contando isso, mas isso está nas primeiras 5 páginas do livro, tá? É logo no início. Ele tinha um hobby, e ele era um devorador de livros. E quando abrem o armário trancado a 7 chaves, ele vê 2 livros lá dentro. Um clássico, que se eu não me engano era Romeu e Julieta, velho, e um guia turístico desatualizado em 5 anos. Ele olha para aqueles 2 livros e diz, o que é isso? E o camarada que abre, quase como que falando de um tesouro, diz assim, essa é a nossa biblioteca. E nós trancamos, porque senão as crianças rasgam. E fechou de novo a porta. E porque ele viu aquilo, perceba, ele viu, ele enxergou. Ele não diz que Deus colocou algo no coração dele, porque no livro não fica claro se ele é cristão. Mas eu creio que Deus colocou algo no coração dele. E ele começa ali um projeto de arrecadação de livros, mundo afora, para povoar comunidades carentes do Nepal, do Camboja e do Vietnã com livros e bibliotecas. Ele funda uma organização chamada Room to Read, que é mais ou menos quarto para ler. E essa organização arrecada milhões e milhões de exemplares, mundo afora, mandam em contêineres de navio para que essas comunidades carentes tenham bibliotecas boas. Por que eu estou te contando essa história? Esse é um dos 2 caras, tem o outro ainda. Mas essa história já é importante para nós vermos como, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos viver vidas tão solitárias. E ele, como um executivo de uma grande multinacional, não tinha tempo para nada, nem tempo para ninguém, percebe?
E sem ter tempo para ninguém, ele vivia uma vida focada nele e no seu trabalho. Foi preciso ele sair, andar numa trilha e se relacionar com um meninozinho nativo do Nepal. O que aconteceu a partir daí? Um grande projeto surgiu. A outra história, mais rápida, o sujeito se chama Blake Mycoskie, e ele é um jovem da Califórnia, empreendedor, gosta de fazer viagens exóticas, e americano é assim, quer fazer uma viagem exótica, ele vem para a América do Sul, tem isso. Aí o cara vem para a América do Sul e foi para a Argentina, e na Argentina algo chamou a atenção dele. Na cabeça dele, a Argentina era o país do futebol. Podia ter parado aqui antes, né? Mas lá na Argentina ele viu a garotada jogando futebol e percebeu que a turma jogava futebol com aquelas alpargatas, uma sandáliazinha de pano toda rasgada, num chão de pissarra. E ele põe no coração uma ideia: vou construir uma organização que vende sapatos. E para cada sapato vendido, nós vamos trazer um par de alpargatas de respeito para essas crianças pobres do interior da Argentina. E aí nasce, então, a famosa marca de sapatos Tom Shoes, que significa sapatos para o amanhã. Hoje em dia vende óculos, vende tudo, virou uma grife, multimilionário. Mas, mais uma vez, algo aconteceu. Um jovem que buscava algo que fizesse sentido em sua vida, e aí no livro você percebe que ele tinha um conflito interno, porque por mais que ele fosse bem relacionado, viajasse muito, algo ainda lhe faltava, e ele precisou sair da sua realidade, parar com o ritmo frenético de trabalho no hemisfério norte, chegar no hemisfério sul e olhar para a gente, e conviver com gente, e conhecer suas necessidades. E então, quando ele enxerga, a necessidade surge e a vida dele se transforma. Está entendendo onde é que a gente está indo? O texto nos fala que tem um homem totalmente solitário que não enxerga. Quando vivemos em uma sociedade que só olha para si, que só tem olhos para o seu próprio interesse, ou, como disse, no máximo, para o mundo pequeno ao seu redor, dos seus conhecidos e familiares, nós vamos nos tornando cego para uma experiência muito mais rica que Deus tem para nós. Amém, irmão? Você crê nisso? Então vamos lá. Vamos juntos aqui agora olhar para esse texto e ver como que nos versos seguintes, o desafio de viver vidas que se relacionam é um desafio tremendo para mim e para você. Olha só, para começar, no verso de número 9. Ele diz assim: é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Em outras traduções diz assim: é melhor serem dois do que um. É interessante isso, porque isso aqui que nós lemos é um eco, é uma reverberação do que já vem lá do Gênesis, no capítulo 2, quando Deus cria o homem, cria todas as coisas, cria o mundo. No capítulo 2 do Gênesis, verso 18, depois que Deus disse que tudo era bom, Ele olha para a divisão do seco e do molhado, a divisão da noite e do dia, os astros no céu, as plantas, e diz: tudo isso é bom. Aí Ele cria o homem do pó da terra, sopra em suas narinas, passa a ser alma vivente, Ele diz: isso é muito bom. Depois de toda a bondade da criação, Deus então fica ali no canto, olha e diz: rapaz, está tudo muito bom, mas tem algo que não é bom. O que é que não é bom? Gênesis 2,18, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma companheira que lhe seja idônea. E aí vem o relato da criação da Eva. Mas quando nós vemos aqui o autor de Eclesiastes reverberando isso, esta reverberação chega até os nossos dias. Olha para essa nossa sociedade individualista e diz assim: não é bom que o homem viva sozinho. Aí ele diz: por quê? Porque será maior a recompensa do trabalho de duas pessoas. Agora, entenda o seguinte, aqui não é recompensa financeira. Não é como se o autor estivesse dizendo assim: ó, lá em casa eu trabalho, tenho salário, minha mulher trabalha, tem o salário dela, a gente joga tudo na mesma conta e fica usando o mesmo cartão. Não é isso que ele está dizendo. A recompensa do trabalho, primeiro, trabalho não é um emprego do camarada. Nesse contexto aqui, trabalho são todas as atividades de vida.
É o sujeito que fica em casa cuidando das crianças enquanto a mulher trabalha, ou vice-versa. Hoje em dia já não tem mais essa história de que a mulher é quem fica e o marido sai, também inverte. Tanto ele trabalha como ela. Trabalha aquela mãe que vai levar a criança na escola, ou aquele pai que vai, como eu disse, lavar a louça do jantar. Enfim, trabalho é o conjunto de todas as atividades desempenhadas ao longo de um dia, está claro? Recompensa deste trabalho não é apenas a recompensa material, é aquela recompensa de significado, de propósito. E o que ele está dizendo aqui é o seguinte: é melhor serem dois do que um, porque duas pessoas juntas conseguem agregar mais significado à vida, conseguem dar mais propósito, mais coesão, mais alegria ao nosso trabalho, ao nosso ir e vir. Vou te dar um exemplo aqui claríssimo, um exemplo que para mim é inconfundível. Quem tem filho pequeno, entre 9 e 16 anos, já deve ter experimentado isso. Eu estou colocando esse parêntese de idade, querendo dizer o seguinte: idade em que as crianças são assim, pressão pura, tem que estar fazendo alguma coisa. Dá férias da escola, ele bate na porta às 7 da manhã e diz: vamos fazer o que hoje? Então é isso que eu quero dizer. Esse menino fica de férias. Aí no que ele fica de férias é aquela curtição. Primeiro dia de férias, o prêmio é poder acordar meio-dia. Aí acorda meio-dia, orgulhoso, estou de férias. E não faz nada, passa o dia inteiro ou no jogo, ou na televisão, ou então andando de bicicleta, jogando bola, vai extravasar. Vira o fim de ano, estou falando das férias de fim de ano, 2 meses. Vira fim de ano, Natal, Ano Novo, aquele negócio bacana e tal, entra janeiro, puxa, ainda falta para começar as aulas e está lá curtindo. Quando chega assim mais ou menos lá para o dia 10 de janeiro, o menino olha para o pai e diz assim: quando é que começa as aulas mesmo, hein? Alguém já experimentou isso? Por quê? Porque você acha o quê? Que meu menino está afim de voltar para a sala de aula, ele está com saudade do professor e da matéria e do dever de casa, é isso? Está com saudade de quê, queridos? Dos amigos, dos companheiros, da bagunça. É melhor serem 2 do que 1. Porque a recompensa do trabalho, o significado, a alegria, a curtição da vida a 2 é muito melhor do que a do homem totalmente solitário. Está claro? Então esse primeiro ponto já é importantíssimo, é uma verdade que a gente não tem como fugir dela. A vida é melhor vivida na companhia de outras pessoas. É tão simples, mas infelizmente nosso mundo parece que está dando as costas para essa realidade. Aí ele continua. No verso de número 10, ele diz assim: se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se 2 dormirem juntos, vão manter-se aquecidos, como porém manter-se aquecidos sozinhos. Aqui tem 2 problemas. O primeiro problema é quando o homem cai. Se ele estiver sozinho, não vai ter quem o ajude a levantar. E o segundo problema é o frio. Aqui ele escreve para uma realidade onde, em períodos do ano, o dia era muito quente e a noite muito fria. Então, o frio era um problema para quem não tinha moradia adequada, ou para quem estava viajando. Então, era muito comum as pessoas que viajavam dormirem próximas uma à outra. Aqui não está falando do marido e mulher que vai dormir de conchinha para se aquecer, não, tá certo? A história aqui é outra. Aqui ele está falando de um costume normal da época, onde o calor humano dos corpos ficavam todos próximos para que houvesse um mínimo de aquecimento no acampamento. Então, os 2 problemas é o seguinte: a queda e o frio. É interessantíssimo o que a gente pode extrair disso. Veja só, queda, o tombo, é algo que acontece de vez em quando. A gente tenta ter uma caminhada firme, perene, constante, mas aqui e acolá a gente tropeça e cai, não é verdade? A vida tem disso. O frio não é algo esporádico, o frio não é algo que acontece uma vez, o frio é uma temporada problemática. Enquanto a queda é um evento problemático, o frio é algo que se prolonga. E o que é lindo aqui no texto é que ele diz que na companhia de outros, seja queda ou seja frio, nós poderemos resolver esse problema juntos, porque aos que caem,
lhe haverá uma mão para sustentar, e aos que sentem frio, lhe haverá um corpo para lhe aquecer. Então, mais uma bênção da vida compartilhada, da vida em companhia de outros. Mas, infelizmente, a nossa sociedade insiste em passar frio, em espelhar-se neste homem totalmente solitário. Claro que isso não é consciente, ninguém aqui é doido de dizer o seguinte: vou viver uma vida só para mim, serei totalmente solitário. Ninguém aqui é maluco de fazer isso. Só que às vezes, queridos, quando a gente olha para o lado, olha para o outro e só consegue reclamar, e não enxerga as bênçãos de Deus ao nosso redor, quando a gente olha para um lado e para o outro e vê gente e só consegue criticar, e não enxerga o potencial de vida que Deus quer ter naquela pessoa, mas os comentários são sempre negativos ou depreciativos, nós estamos nos assemelhando ao homem solitário, que vai olhar para tudo, vai reclamar de tudo e não vai se satisfazer com nada. Essa não pode ser a nossa postura. A palavra continua: é melhor serem dois do que um. O último ponto desse texto é quando ele fala do cordão de 3 dobras. E ele diz assim, no verso de número 12: um homem sozinho consegue ser vencido, mas 2 conseguem se defender. Claro, diante de batalhas, é melhor lutar as batalhas na companhia de outros. Não fomos chamados para enfrentar as batalhas da vida sozinhos. Nós temos companhia de gente que Deus coloca na nossa vida, pelo menos para orar por nós, amém? Aí ele fala: o que está sozinho vai penar na batalha, mas se forem 2, serão capazes de vencê-la, poderão se defender. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. E aqui tem muitas interpretações sobre o que seria esse cordão de 3 dobras. Eu prefiro ficar com a mais simples de todas, onde mostra que o cordão, as 2 primeiras dobras, são as 2 pessoas da relação, pode ser marido e mulher, pode ser amigo com amigo, é uma relação interpessoal que convida a terceira pessoa para se fazer presente. É a presença de Deus, é a presença daquele que se diz ser o juiz, o árbitro das nossas relações. Seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Lembra desse texto? O cordão de 3 dobras é aquela representação de uma vida que se dispõe a trazer Deus para dentro do relacionamento e dizer: Senhor, tem vezes que eu tenho vontade de esganar esse miserável aqui. Dou conselho, ele não segue. Faço algo, ele não reconhece. Mas eu não vou viver pelo que eu quero fazer, eu vou chamar o Senhor para vir aqui me dizer como é que eu tenho que agir. Cordão de 3 dobras, é o Deus presente na relação. Está claro, queridos? Aí vem Jesus Cristo e habita entre nós. O Evangelho de João diz que Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem, se fez carne, o Verbo de Deus, e habitou entre nós. Quando Jesus se faz homem, carne e osso, eu e você iguais, quando ele se faz igual a nós e vem para se relacionar, ele está deixando um modelo para nós, um padrão. Ele está dizendo o seguinte: olha, a vida abundante e plena que eu tenho para vocês só vai acontecer se vocês viverem como eu estou vivendo aqui, relacionando-me com vocês. No relacionamento, lembrem-se que Jesus certa vez olhou para os discípulos, botou a mão na cabeça. Quer dizer, a Bíblia não diz que ele botou não, mas é bem possível que ele deve ter posto a mão assim, ó, nessa posição deve ter dito assim, ó: ô geração incrédula, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Dá para imaginar Jesus assim, fazendo assim para eles? Porque os caras eram cabeça dura. Então Jesus está falando, existe um padrão para a vida abundante. O padrão está na dimensão relacional. Eu desci da glória para ser homem e para me relacionar com vocês, ainda que de muitas vezes eu bote a mão na cabeça e diga: mas rapaz, era mais fácil vir fogo do céu agora sobre esse povo. Mas Jesus diz: essa é a dinâmica, essa é a dimensão da vida. É desse jeito que a gente cresce. A gente não cresce se não houver confronto. Preste atenção nisso. Se não houver discussão, dissabor, sabe aquele engodo que dá na boca do estômago quando você discute com alguém? Quando alguém fala com você e fica aquela coisa azeda durante um dia?
É ruim, eu sei, mas isso é essencial para que haja crescimento, para que a vida avance e progrida. Nós só vamos aprender onde estamos errando se alguém for usado por Deus para entrar na nossa dimensão relacional, botar o dedo na nossa venta e dizer: Mário, essa coisa aqui da tua vida tem que mudar, isso está errado. Se não houver esses dissabores, a gente empaca, atola, estanca na caminhada. É ou não é, irmãos? Por isso que o mundo está cada vez mais cheio de gente solitária. Porque nós fazemos parte de uma sociedade que não gosta de dissabor. Nós somos pessoas hedonistas. Sabe o que é hedonista? Aquela pessoa que quer a qualquer custo satisfazer os seus prazeres. Nós somos viciados em experiências boas, em coisas que nos façam entrar assim numa espécie de transe existencial. Que coisa boa, que maravilha. Aí a gente bate foto, posta, aplica um filtro na postagem para ficar bonito, para que outros possam ver. Aí quando alguém chega e diz: não, mas espera aí que na vida de verdade mesmo, não é só foto bonita, não é só experiência boa, não é só mar de rosas, mas também são dissabores, confusão, confronto. Cada vez menos o homem moderno está disposto a isso. Hoje em dia, com a facilidade das redes sociais, quando o dissabor chega na relação, com um simples apertar de botão, você desconecta a pessoa da sua rede. E aquele confronto que seria bom para você, ainda que azedo, ele é evitado com um simples apertar de botão. E assim nós vamos nos tornando como este homem de 3.000 anos atrás, totalmente solitário, que não consegue enxergar a vida plena que Deus tem para nós. Aí Jesus Cristo vem e estabelece o padrão e diz: olhem para mim, olhem como eu me relaciono com vocês, como eu às vezes estou para não aguentar, mas isso faz parte, é assim que eu quero que vocês vivam. E depois da sua relação conosco, Jesus faz outra coisa. Ele é crucificado, ele ressuscita no terceiro dia, ele é assunto aos céus, e aí antes de subir ele diz: eu vou enviar o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai ajudar vocês a lembrarem de tudo que eu vos ensinei e a fazerem tudo o que eu vos tenho mandado. Olha o que ele está falando aqui, olha que importante. Quando ele vem em carne, ele estabelece o padrão e diz: vivam assim, relacionem-se. Mas quando ele manda o Espírito, ele diz: aqui é a força que eu vou dar para vocês tornarem isso possível. Seria muito difícil, queridos, Jesus ir embora e dizer: estou indo, se garanta aí, se relacionem, vai ter um bocado de dissabor, mas aguenta firme. Eu tenho certeza que eu iria dar um passo para trás e dizer: Senhor, não dá. Tem vontade de fazer isso aqui às vezes, mas Jesus diz: eu não vou te deixar só. Não vai ser a partir da tua própria força, não vai ser a partir da tua capacidade de amar incondicionalmente, porque vocês não têm essa capacidade. Vai ser a partir do meu Espírito, e Ele vai habitar no seu coração, e Ele vai te colocar de pé quando você estiver caído, e Ele vai fazer você olhar para a cara de alguém que está lhe ofendendo e declarar uma palavra de bênção sobre ela, e Ele vai te fazer estar na frente de alguém que te deu um tapa numa face e vai te capacitar a virar a outra face. Não dá para fazer pela nossa própria força, não dá para fazer. É o Espírito Santo que faz isso em nós. E se a gente vai ler o Novo Testamento inteiro com isso em mente, a gente vai se assustar com algo que tem lá. A gente vai se assustar com algo chamado mandamentos recíprocos. Você sabe o que é reciprocidade? Reciprocidade é assim, eu faço por você, você faz por mim. Eu te amo, você me ama de volta. Eu te empresto hoje, você me empresta amanhã.
Você me auxilia porque um dia eu te auxiliei. Isso é sermos recíprocos. E se a gente ler no Novo Testamento, existem pelo menos, segura aí, 25 mandamentos recíprocos na palavra de Deus. Vale a pena você registrar isso que eu vou te mostrar agora. Vale muito a pena. Como você não vai conseguir anotar tudo, pode puxar o celular agora e bater foto. Primeiro, os mandamentos que valorizam uns aos outros. Amem-se uns aos outros, aceitem uns aos outros, saúdem uns aos outros, tenham cuidado uns pelos outros, sujeitem-se uns aos outros, sejam fonte de suporte uns para os outros. Depois, mandamentos que protegem o corpo. Eu não vou ler todos, mas tem esses 7 aí, para você olhar e ver, meu Deus, como a palavra de Deus leva a sério essa história de viver em comunidade. Depois, mandamentos que contribuem com o crescimento. Tem mais 5 aí, que fala de edificação, de ensino, de encorajamento, de aconselhamento, de palavras de bênção. E ainda tem os mandamentos recíprocos de serviço. E eu termino aí com esses últimos 5. Sirvam uns aos outros, carreguem os fardos pesados uns dos outros, exerçam a hospitalidade, a bondade e a oração uns para com os outros. Lindo isso, irmãos. Isso daí é para você ver o quão a sério a palavra de Deus leva essa história de não sermos o homem totalmente solitário, para sermos pessoas que se relacionam, para sermos pessoas que saem de suas zonas de conforto, como aqueles 2 americanos lá, um no Nepal e outro na Argentina, chega na dinâmica do mundo, no dia a dia, e diz: Senhor, já que o Teu Espírito habita em mim, me usa para nos meus relacionamentos eu ser uma fonte de bênção para outras pessoas. É essa comunidade que nós queremos ser. Quando a gente diz aqui, amando, é esse tipo de amor. Eu vou concluir explicando para você do que se trata esse papel que estava na cadeira quando você chegou. Essa é a ficha de engajamento nos pequenos grupos da igreja. O pequeno grupo da igreja, ou como a gente chama, PG, é o espaço no qual nós queremos, ou nós indicamos, sugerimos, que você vá para experimentar tudo isso aí. Pastor Mário, eu ouvi a palavra e eu não quero ser esse homem totalmente solitário. Na verdade, eu já estou sendo, mas eu quero mudar. O que é que eu faço? O primeiro passo é esse aí. A gente costuma dizer, e essa é uma verdade muito contundente, que a verdadeira espiritualidade não é vivida no culto de domingo. O culto de domingo é um momento na semana em que a gente se junta para exercer e exercitar uma parte da nossa espiritualidade. A nossa vida com Deus, ela acontece nas nossas dimensões relacionais de segunda a sábado. É dentro de um PG que eventualmente alguém um dia vai botar o dedo ali no nariz e dizer: olha, isso aqui está errado, tem que mudar. É dentro de um PG que alguém vai chegar e vai dizer: me dá a tua mão, quero orar por você. Se você não está em um PG, eu, pastor Gabriel, os pastores da igreja, a liderança da igreja, nós indicamos grandemente que você participe de um grupo. Vamos fazer o nosso melhor para encontrar um grupo que tenha o teu perfil, tanto de idade como de situação, casado, não casado, jovem, adulto, maduro, imaturo. A gente arruma um grupo para você estar, porque a gente entende que lá dentro é onde isso aqui vai fazer sentido para você. Diante do mundo de pessoas totalmente solitárias, a palavra de Deus continua reverberando 3.000 anos depois. É melhor serem 2 do que 1. Que Deus te tire da solidão e te faça prosperar nos teus relacionamentos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.